Então, qual que é um meio termo consciente e saudável aí? Estamos nos fechando ou estamos abertos, dando as boas-vindas, num sentido consciente, para tudo que nos acontece? Desde uma enchente, desde uma demissão, até um pé na bunda. Estou sendo grato para tudo que me acontece? Nesse exemplo de estarmos fechados, né? Imagine uma pessoa que a gente estima muito, muito. Estimo muito aquela pessoa e vou fazer uma surpresa para ela. E faz e prepara um alimento, um jantar, põe uma luz ali, põe um som, limpa o ambiente, tal. E a pessoa chega, a gente preparou tudo aquilo para ela e ela, não, imagina, não, vou comer só esse pouquinho aqui, não precisava tanto, tal. Como que a gente vai se sentir? Um nada, um merda, né? Um pisado e desvalorizado total. Isso vem muito de complexo de inferioridade, isso vem muito da questão de criação, muito da questão familiar. E aqui vou puxar um gancho para a gratidão com os nossos pais. Somos gratos pelos nossos pais, pelo que eles têm nos dado, pela nossa mãe, porque por algumas linhas terapêuticas, a culpa é dos pais e o problema é seu. Ponto. Se vira. Aí. E dentro disso, ó que interessante, os nossos pais, nossos genes, vem quantos por cento do nosso pai? 50. E quantos por cento de nossa mãe? 50. Bom, 0% é meu. Ou liberta extremamente, eu nem existo. É 50% de um, 50% de outro. Ou, meu Deus, todos os problemas dos dois vieram para mim. É uma linha muito tênue entre a liberdade total e o desespero total dos pais. Mas a questão é a seguinte, a gente tem muita coisa inconsciente que a gente traz dos nossos pais e que a gente não se dá conta até não chegar um momento na nossa vida em que aquela água já bateu um tanto na nossa bunda e tá bom, vou olhar para isso. Porque vai exigir uma coragem, vai exigir um enfrentamento. E quem quer enfrentar seus próprios deslizes, suas próprias questões inconscientes? Quem quer silenciar e olhar cada vez mais? É um ponto muito importante, muito, observarmos o que nós trazemos dos nossos pais, a configuração que se dá dos nossos pais. Segundo Freud, talvez ele tenha sido bem assertivo nisso. Mulheres projetam a figura do pai num relacionamento, mulheres hétero, e homens projetam uma figura da mãe. Será que um homem reclamando para a mulher, para a companheira, é mesmo para ela que está sendo reclamado? Ou será que é para a figura, né, da mãe? Ou será que a filha está reclamando de uma figura do pai, de uma falta, de alguma coisa? Quem aqui gosta de astrologia? Legal. Então vou fazer uma pergunta, hein, para quem levantou a mão. Do ponto de vista da astrologia, temos lá o círculo astrológico e no círculo astrológico temos 12 casas, certo? Dentro dessas 12 casas, cada casa vai tratar de um contexto da nossa vida. Legal? Casa 1, o eu, casa 2, bens, casa... Legal. Qual é a casa que trata da questão de herança da mãe?
da base familiar. Base familiar. Ó, já estou dando a dica. Imagine a mandala, aqui um círculo, a base familiar. Começa daqui. 1, 2, 3, 4. A quarta casa, a gente pode ler como mãe, que é a casa da mãe, porque é a casa de Câncer, e a casa da Lua. E Lua é mãe no mapa, né, para a gente ler. Então a casa 4 traz a mãe, traz a cultura, o contexto familiar em que nós nascemos. Numa mandala, a parte de baixo dela, segundo a astrologia, a parte de baixo trata do nosso inconsciente e a parte de cima do nosso consciente. A casa 4 ela está aqui embaixo, ou seja, é o alicerce, é a base para enxergarmos e configurarmos toda a mandala, todas as outras áreas. Não tem uma mais importante que outra, mas essa é de extrema importância. Perceber o que nós recebemos de herança familiar, projeções, desgostos que nossos pais queriam ter feito, não conseguiram e projetaram em nós, e a gente fica, por vezes, perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, tentando agradar, tentando corresponder a uma imagem projetada dos pais que passa de uma forma inconsciente. Que isso visto, tomado consciência, muda completamente. Pode parecer que eu estou colocando os pais como algozes e nós como vítimas. Não. Mas, a partir do momento que nós vamos tomando conta desses processos, naturalmente, as questões inconscientes, as belezas, as virtudes, o que nossos pais nos configuram, vai alimentando essa postura de gratidão, em ver que em diversos pontos nós temos coisas em comuns, coisas que por muitas vezes nós até apontávamos neles, ou negávamos que existia em nós. Conseguimos expressar o que nós sentimos com toda sinceridade para os nossos pais? Desde um eu te amo, gosto de você, me inspiro, me espelho em você, ou pai, mãe, não gosto disso em você, não gosto disso que eu tenho, eu enxergo. Conseguimos ter uma troca sincera com nossos pais? Ou há um Grand Canyon, um abismo entre alguns assuntos, entre isso que a gente vive, isso que a gente sente? É importante tocarmos nesse assunto. Em que idade da vida? Não importa, porque para inconsciente não tem tempo. E são coisas que a gente leva durante toda a vida. Uma hora ou outra, nesse caminho do conhece-te, se estivermos sérios, não de brincadeira, se estivermos sérios, uma hora a gente vai ter que olhar para isso e se libertar. E tomar consciência disso. E perceber que boa parte de gratidão pelos nossos relacionamentos, que a gente não consegue ter, um afastamento, uma falta de confiança nas outras pessoas, o que quer que seja, pode estar intimamente ligado ao que os nossos pais nos passaram. Não eles como algozes. Por quê? Porque eles tiveram pais. E os avós tiveram pais. E os bisos tiveram pais, e os tatas tiveram pais. Essa é uma postura muito interessante que é fácil um tanto aprender com os orientais. Da postura de gratidão que devemos ter com os nossos pais, com os ancestrais. Vou falar uma coisa aqui que talvez poucas pessoas sintam. Nesse caminho de autoconhecimento, de olhar para dentro, perceber esses movimentos internos, como a gente vive, por que eu gosto disso, por que eu não gosto daquilo, por que eu me sinto assim, por que eu me sinto assado, tal. Pegar o exemplo de uma mulher. Muitas vezes ela vai começar a ser grata pela mãe quando ela tiver um filho. Porque ela vai estar passando por aquilo, vai estar sentindo na pele. Não precisamos ter filho para enxergar isso. Se for uma opção, se for uma condição,
Se formos homens, não é preciso, mas existem outras formas, óbvio, como uma terapia, como olhar para dentro, né? Perceber isso, mas sentir na pele o quanto devemos ser gratos a noites de sono, a deixar de fazer muita coisa, né, que a mãe quer, porque a mulher no processo de maternagem, né, ela se esquece totalmente dela, ela morre, né, morre ali, uma parte dela morre e outra uma mãe ali começa a entrar na jogada. Sentimentos, emoções, hormônios que ela jamais imaginava passar, jamais imaginava sentir. Mas a mulher, o homem também. Mas tanta coisa nova para cuidar daquele filho, daquela criança, que ela tem que abrir mão, que ela tem que deixar de lado. E aí muitas vezes, por um processo, ela começa a se aproximar da mãe, do pai,